Mas que cena é essa com John Connor mais velho, num futuro pós-apocalíptico? Ficou curioso? Então acompanhe o 30º vídeo do canal Replay sobre esse filme que comemora 30 anos de idade, trazendo 30 curiosidades de O Exterminador do Futuro 2. Começando com Receita Milionária, o resultado de uma obra-prima que se tornou um clássico, não poderia ter acontecido sem um bom orçamento. O Exterminador do Futuro 2 teve o custo de 102 milhões de dólares, mas rendeu 5 vezes seu orçamento com uma bilheteria de mais de 520 milhões de dólares. Simbolismo apocalíptico. A cena emblemática de abertura do filme mostra um ataque nuclear que dizima a maior parte da população humana, e para representar o título do filme, o diretor James Cameron registrou essa cena com referência direta aos 4 Cavaleiros do Apocalipse. A cena deveria ter sido uma visão do personagem Miles Dyson, que depois acaba se sacrificando pelo bem maior, mas a cena acabou sendo transferida para a introdução do filme e, convenhamos, ficou majestosa. Essa cena nos leva à próxima curiosidade. Pesadelo real. Quem acabou tendo os pesadelos no filme foi Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton, que teve um protótipo criado apenas para uma cena chocante, a destruição nuclear causada pela Skynet. Premiações. Além de várias outras premiações, o filme ganhou 6 prêmios técnicos no Oscar. Melhor montagem, fotografia, It would always be there, and it would die to protect him. efeitos visuais, maquiagem, efeitos sonoros e mixagem de som, Cyberdyne Systems Model 101. que nos leva para a próxima curiosidade. Filme dublado. O filme, que recebeu um Oscar pela mixagem de som, ironicamente teve em torno de 70% das falas dubladas, devido à correria nas cenas de ação, que não permitiam uma boa captação das vozes. Time out, come on, stop the bike. Então, pra você que não é fã de filme dublado, mesmo vendo a obra no som original em inglês, você assistiu a um filme quase todo dublado e que recebeu uma estatueta por isso. E essa curiosidade nos leva a outra. Puberdade. O ator Edward Furlong tinha 13 anos quando gravou o longa e estava numa fase de alteração de voz e até um pouco de sua feição. Not my mother, Todd. Motivo esse para regravarem quase todas as suas falas em estúdio, exceto em uma parte em que o diretor preferiu deixar sua voz original na cena do deserto para manter um ar de inocência. He hasn't even been born yet. Messes with your head. Kyle Reese em Exterminador do Futuro 2. No corte para os cinemas, não vemos essa cena, mas quem teve a oportunidade de assistir a versão Special Edition conferiu cenas extras com a aparição do ator Michael Biehn do primeiro filme, novamente como Kyle Reese num dos sonhos de Sarah. You're strong, Sarah. On your feet, soldier. O que nos leva a outra curiosidade. Mimetismo. Na mesma edição especial do filme, vemos cenas do T-1000 que, após ter sido quase destruído, retornou tendo reações de mau funcionamento. Sorriso forçado. Outra cena que só aparece na edição especial é uma extensão de John Connor ensinando o T-800 a se comportar de maneira mais humana. E quando param para abastecer, ele pede para o T-800 aprender a sorrir, e o resultado é desastroso. Maybe you could practice in front of a mirror or something. Truque barato. O que para muita gente parece um bom efeito de montagem, na verdade foi usado o truque mais barato de Hollywood: contratar gêmeos para cenas. Na cena do Hospital Pescadeiro, onde o Exterminador T-1000 replica o segurança Lewis, interpretado por Don Stanton, sua cópia é interpretada por seu irmão gêmeo, Dan Stanton, e ambos são igualmente creditados no final do longa. O que nos leva à próxima curiosidade. A Gêmea de Sarah. Nos créditos finais é possível ver a Gêmea de Sarah, interpretada por Leslie Hamilton Guerin, que é a irmã gêmea de Linda Hamilton, que, com a mesma fórmula da curiosidade anterior, numa das cenas finais, onde o T-1000 copia Sarah para atrair John, ele é surpreendido pela Sarah original, interpretada por sua irmã gêmea. Já a versão Special Edition do filme mostra como John reconheceu a réplica, devido à mimetização do Exterminador com a grade de metal.
Explicação científica. Ao ser espetado no olho pelo T-1000, o segurança Lewis apenas se contorce sem gritar de dor. Alguns acham que foi um erro, outros acham que ele ficou incapacitado, o que é verdade, pois a perfuração atinge o lado esquerdo do cérebro, que possui as funções da fala, mostrando que o T-1000 possui conhecimento minucioso da anatomia humana, tornando-o uma máquina assassina perfeita. Cena do chip. Outra cena incrível, que também é só encontrada na edição especial, também foi realizada com as gêmeas Hamilton. O que passa a impressão de ser um espelho, na verdade é apenas uma moldura, com Leslie, Arnold e um dublê de Edward Furlong de um lado, enquanto Linda, Edward e um boneco com a cabeça aberta estão do outro. Participação especial. Todo fã do CM se divertiu bastante com as aparições de Stan Lee nos filmes, mas isso é algo mais comum do que se imagina em Hollywood. E em O Exterminador do Futuro 2, não foi diferente. O roteirista William Wisher Jr., que escreveu a história junto com James Cameron, fez sua aparição como um turista que acaba fotografando quando o T-1000 arremessa o T-800 pela vidraça de uma loja. William também aparece em um cameo no primeiro filme como um policial. Mas o cameo de William Wisher como turista nos leva à próxima curiosidade. Refilmagem. Na cena em que os policiais apresentam as fotos comparando o incidente da delegacia do primeiro filme em 1984 com as imagens registradas pelo turista em 1991, não são cenas do primeiro filme de fato. Na verdade, as cenas da delegacia foram recriadas somente para gerar imagens de ângulos de câmeras de segurança, algo que eles não tinham na época. Referências. Na cena após a fuga do pescadeiro, eles se refugiam em um posto abandonado, no qual vemos um logotipo nas bombas de gasolina com as iniciais B e P, da empresa Bentek Petroleum, que aparece em um outro filme de James Cameron, de 1989, O Segredo do Abismo. Are apparently participating in the recovery operation, but we have little information about their involvement. O mesmo nome aparece também em outra famosa produção, Twister, de Jan de Bont e produção de Steven Spielberg. Sacada do diretor. Na cena do carro, o T-800 explica a Sarah os detalhes de como acontece o dia do julgamento. Como o texto era longo e Arnold é mais conhecido por filmes de ação, o diretor escreveu todas as suas falas no para-brisa, assim parecendo que ele estava prestando atenção na estrada ao olhar o texto. It launches its missiles against the targets in Russia. Quase humanos. Durante as gravações, foi pedido tanto a Arnold quanto a Patrick que piscassem os olhos o mínimo possível, pois apesar de copiarem o comportamento humano, ainda deveriam passar à audiência que eram seres artificiais. Homenagem. Na cena do México, onde eles param para abastecer, existe um mercado chamado Cactus Jack, homenagem ao filme clássico de comédia de 1979 com Kirk Douglas e Arnold Schwarzenegger. I'm handsome stranger. So? Well, that's my name. I heard you have a telegram for me. Easter egg. Ao invadirem o prédio da Cyberdyne, Sarah Connor veste um casaco. É o mesmo casaco usado por Kyle Reese no primeiro filme. Parceiros no trabalho. O ator Dean Norris, bem conhecido como o personagem Hank Schrader na aclamada série Breaking Bad, também aparece no filme, e para os fãs mais minuciosos, notaram ele de máscara, liderando a equipe da SWAT na cena da Cyberdyne. Dean já participou de outro filme com Arnold, no ano anterior, em Um Vingador do Futuro. You got a lot of nerve showing your face around here, Hauser. Look who's talking. Peça misteriosa. Na mesma cena dentro da Cyberdyne, Miles segura uma peça grande para detonar a bomba. Mas para quem apenas assistiu a versão de cinema, ficou sem saber que ela é, na verdade, uma das partes de um modelo gigante do chip do Exterminador que aparece apenas na edição especial e é usado para as pesquisas na cena em sua casa, e também na Cyberdyne quando ele a destrói. Quase imperceptível. No filme, vemos as milhares de formas utilizadas pelo T-1000 e na cena em que ele invade um helicóptero, poucos perceberam que ele forma 4 braços para poder pilotar e atirar ao mesmo tempo. A cena só é perceptível se pausar nos momentos exatos e notar 2 mãos pilotando e mais 2 para atirar e recarregar. Cena essa que nos leva a outra curiosidade. Goofy ou Max?
Na cena em que o T-800 muda o nome do cachorro para descobrir se era o T-1000 no telefone, What's wrong with Wolfie? I can hear him barking. Wolfie's fine, honey. Wolfie's just fine. uma cena também apenas presente na edição especial, ele segue para verificar o nome do cachorro. Por um tiro, Sarah ficou a apenas um tiro de derrotar o T-1000 por conta própria. Se ela não tivesse derrubado esse cartucho alguns minutos antes, o final do filme poderia ter sido bem diferente. Teaser especial. Uma das receitas para gerar hype no público na época foi produzir esse teaser com uma cena exclusiva. I'll be back. Trilha sonora. A ideia original era que John, na sua moto, estivesse escutando a música I Wanna Be Sedated, dos Ramones, mas eventualmente acabaram colocando You Could Be Mine, de Guns N' Roses. Que acabou ficando mais eletrizante e rendeu um excelente videoclipe. E será que essa cena também não foi uma referência ao nome da banda? Com armas e rosas? Get down. Final alternativo. Outra versão foi lançada após a Special Edition, chamada de Skynet Edition, e ela mostra um final onde Sarah está idosa, observando sua neta com seu filho John sem a cicatriz no rosto, confirmando que o dia do julgamento final foi evitado. Até mesmo os cavalos do parque, que antes faziam referência ao apocalipse, foram trocados por elefantes. Esse final acabaria com qualquer possibilidade de uma nova sequência. Because if a machine can learn the value of human life, maybe we can too. Exterminador do Futuro 2.5. Existe uma sequência direta desse filme, e não estou falando de Rebelião das Máquinas de 2003, mas de uma sequência com Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong já mais velho, Robert Patrick e Linda Hamilton, que de alguma maneira conseguem viajar para o futuro na chamada Batalha através do Tempo. The future. Final battle between humans and machines. Lançada em 1996 e já tinha os mesmos efeitos modernos 3D saltando para fora da tela. Infelizmente, foi uma atração exclusiva no parque da Universal Studios e mescla com uma apresentação teatral para incrementar a atração. Nos mínimos detalhes, na cena da usina siderúrgica, ficamos convencidos do calor no ambiente ao vermos até mesmo o T-800 suando, mas isso era proposital devido à sua pele sintética imitar a humana. E a verdade é que o líquido incandescente não era real, e muito menos quente, para que pudesse manter o local da gravação frio propositalmente. Assim podemos ver o T-1000 sem uma única gota de suor, enquanto Linda, Edward e Arnold eram sempre borrifados com água para aparentarem suados. Go, run. No, we gotta stick together. Go, now. E aí, curtiu esse vídeo? Então comente aqui embaixo o que achou e ative as notificações para não perder nenhuma novidade.